A vida e a morte do profeta Isaías. Bem-vindos a mais um episódio emocionante de nossa série de narrativas históricas. Hoje, mergulharemos na vida e na morte do profeta Isaías, uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia, cuja influência transcendeu gerações. Vamos explorar os eventos notáveis de sua vida e o impacto duradouro de suas palavras proféticas. Isaías, cujo nome significa Deus é salvação, viveu no século 8 a.C. em Jerusalém, no reino de Judá. Ele foi chamado por Deus para ser um mensageiro especial, incumbido de transmitir as mensagens divinas ao povo de Israel. Desde tenra idade, Isaías demonstrou um zelo notável por sua fé e uma habilidade única para comunicar as palavras de Deus. Ao longo de sua vida, Isaías testemunhou uma série de eventos tumultuosos, incluindo as ameaças dos impérios assírio e babilônico sobre Judá. Ele profetizou a vinda do Messias e exortou o povo a se arrepender e se voltar para Deus. Suas visões e oráculos são registrados no livro de Isaías, uma parte significativa do Antigo Testamento. Isaías é conhecido por suas profecias que se estendem desde a vinda do Messias até o futuro Redentor de Israel. Uma das passagens mais conhecidas é a profecia de que um renovo surgiria da linhagem de Davi, prenunciando a vinda de Jesus Cristo. Isaías escreveu sobre Jesus 700 anos antes do nascimento dele dizendo: "Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel". Isso está registrado em Isaías capítulo 7 versículo 14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Outra das belas profecias de Isaías fala do papel e do sacrifício de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 e versículos 4 e 5. Isaías previu como Jesus seria escarnecido, cuspido e ferido. Isaías 50 e versículo 6. Isaías profetizou que Jesus Cristo ressuscitaria de entre os mortos. Ver Isaías 25 e versículo 8, e que, graças a ele, também ressuscitaremos. Ver Isaías 26 e versículo 19. Suas palavras foram uma fonte de conforto e esperança para muitos, mesmo em tempos difíceis. Isaías também falou contra a idolatria e a injustiça, destacando a importância da justiça social e do cuidado com os menos afortunados. Isaías teve uma morte terrível conforme descrito na Bíblia em Hebreus capítulo 11 versículo 37, que diz: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Vemos aí descrito que o profeta Isaías foi cerrado ao meio e morreu angustiado vendo seus contemporâneos se afastarem de Deus e não escutarem a voz divina, por ele proclamada. O livro apócrifo A Vida dos Profetas, escrito no século I depois de Cristo, de autor anônimo judeu, que vivia na Palestina, afirma que o profeta Isaías, prisioneiro do rei Manassés, foi condenado à morte, de forma inglória, sendo cerrado ao meio. Esta informação é narrada na tradição rabínica. O informante coloca os detalhes da morte que teriam colocado o profeta Isaías dentro de um tronco de árvore cerrado ao meio. 4 lições que podemos aprender com a vida e obra do profeta Isaías. Primeira, fidelidade à fé, mesmo em tempos difíceis. Isaías nos ensina a manter nossa fé inabalável, mesmo quando confrontados com adversidades e desafios. Em um mundo instável, sua dedicação a Deus permaneceu firme, e ele continuou a transmitir as mensagens divinas. A primeira lição que podemos aprender com Isaías é a importância da fidelidade à nossa fé, independentemente das circunstâncias. Segunda, em mensagens de esperança e redenção. Isaías era conhecido por suas mensagens de esperança e redenção. Suas profecias sobre a vinda do Messias, o renovo, inspiraram gerações e lembraram as pessoas de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança de salvação e renovação. A segunda lição que podemos extrair de sua vida é o poder de compartilhar mensagens de esperança em nosso próprio tempo. Terceira, combate à injustiça e idolatria. Isaías não hesitou em condenar a idolatria e a injustiça de sua sociedade.
Ele nos ensina a enfrentar corajosamente as questões de injustiça e a defender o que é certo. A terceira lição que podemos aprender é que devemos ser corajosos defensores da justiça e da moralidade, mesmo quando isso signifique confrontar sistemas injustos. Quarta, e manter a fé mesmo em face da perseguição. A morte de Isaías às mãos de um rei ímpio destaca a importância de manter nossa fé, mesmo em face da perseguição. Sua disposição em defender sua fé até o fim é uma lição de coragem e dedicação. A quarta lição que podemos extrair da vida de Isaías é a necessidade de permanecer fiel a nossos princípios, mesmo quando enfrentamos resistência ou perseguição. A vida e obra do profeta Isaías nos oferecem uma rica fonte de inspiração e orientação espiritual. Suas lições de fidelidade, esperança, justiça e coragem continuam a ressoar em nossas vidas, servindo como um farol de luz espiritual em nosso caminho. A vida e a morte do profeta Isaías são um testemunho da dedicação à fé e à justiça. Suas palavras e visões ecoam até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de ouvir a voz de Deus, buscar a justiça e ter esperança nas promessas divinas. Isaías é uma figura inspiradora cujo legado continua a iluminar o caminho espiritual de muitos ao redor do mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela história e pela fé. Até a próxima vez!